Este é o curso de Price Action, módulo 22, padrão ombro, cabeça, ombro. A denominação ombro, cabeça, ombro ou oco, ela é inútil, pois ela não descreve o que de fato está acontecendo com os preços. A melhor definição seria o que já expliquei para vocês no módulo 17. Seria o setup grande inversão de tendência. O movimento a partir da cabeça rompe a linha de tendência. Toca a média móvel e o ombro direito é apenas uma correção do novo movimento de queda, uma correção do rompimento da linha de tendência, fazendo um topo mais baixo ou um fundo mais alto. Veja este exemplo que aconteceu no dia 21/12/2017. Nós estávamos em uma forte tendência de alta. O mercado rompeu a linha de tendência em amarelo, tocou a média móvel e fez um topo mais baixo, setando o setup que eu já ensinei para vocês de grande inversão de tendência. Então você podia vender um tick abaixo desse candle ou depois aqui no topo duplo, que formou uma bandeira de baixa no topo duplo. Aqui você tem a tendência de alta, o término, o teste do extremo, o rompimento da linha, a correção e então a queda. Veja que é muito mais fácil encarar como setup grande inversão de tendência. Lembra das condições do setup grande inversão de tendência: rompimento da linha de tendência, teste do extremo, que pode ser um pouco mais alto ou um pouco mais baixo, e reversão da tendência. No gráfico anterior, poderia também ser considerado uma linha de tendência um pouco mais íngreme, inclinada aqui. E esse aqui seria o primeiro rompimento da linha de tendência. Mas até então, os vendedores não tinham conseguido nenhum prosseguimento nos seus candles. A tendência era muito forte. Essa aqui foi a primeiro pullback que mais se aproximou da média móvel e mesmo assim não tocou a média móvel. Então eu não consideraria essa aqui como uma primeira entrada. Eu preferia esperar para verificar mais força vendedora antes de tomar uma posição. E isso aconteceu aqui, com esse grande candle vendedor, rompendo até a média móvel para baixo. Grande candle aqui de inversão, mais outro aqui. Então, se você considerar a primeira linha de tendência, a primeira venda poderia ter sido essa. Se você considerar a segunda linha de tendência, a primeira venda teria sido esta. E depois a segunda entrada poderia ter sido um topo duplo de bandeira de baixa. Lembre-se que o oco é um padrão de reversão. E padrão de reversão geralmente falha. E acaba se tornando apenas uma correção do movimento, apenas uma bandeira ou apenas uma lateralização. E lembre-se dos conceitos já ensinados. A maioria dos rompimentos de uma lateralização irão falhar. E como eu disse, a maioria das reversões irão falhar. Então, se você tem uma tendência e o mercado começa a reverter, e geralmente 80% das vezes ele irá falhar. Veja este exemplo, uma forte tendência de queda, o mercado faz um padrão aqui, ombro, cabeça, ombro, né? Você tem um fundo, um rompimento da linha de tendência, meio que horizontal, um teste do extremo, fazendo quase um fundo duplo, a correção sendo um fundo um pouco mais alto, e depois o mercado continua a sua queda, transformando-se apenas numa correção, numa bandeira de baixa. O que a maioria dos padrões ombro, cabeça, ombro e padrão de reversão é o que acontece. Acaba se tornando apenas uma bandeira para a continuação do movimento anterior. Veja mais este exemplo. Aqui no fundo em amarelo temos um padrão ombro, cabeça, ombro, que de fato funcionou. Vimos numa tendência de queda, uma tendência que já estava se tornando fraca, né? Com fundos rompimentos dos fundos anteriores cada vez mais fraco.
até que o mercado reverte, faz um fundo mais alto, né, deixando o ombro direito, ombro esquerdo, cabeça e continua. E logo na sequência deixa também um outro padrão, ombro, cabeça, ombro. Então aqui ombro esquerdo, cabeça e ombro direito. E qual é o contexto aqui? O contexto já é de reversão, né? Então o mercado, quando trabalha um tique acima do ombro direito, o mercado explode para cima, porque os compradores vão comprar, os vendedores vão estopar e o movimento acaba sendo bem forte para cima. Mesma coisa aconteceria se o mercado viesse para baixo deste ombro direito amarelo aqui embaixo. O mercado estouraria para baixo. Então, o contexto é muito mais importante que o padrão, né? Se você está num forte suporte e enxerga um padrão de ombro, cabeça a ombro, que na verdade é melhor considerar como um padrão de grande inversão de tendência, é muito mais fácil que ele funcione do que num padrão que está no meio da tendência. O ombro ou cabeça a ombro é um padrão, um termo, né, muito utilizado. Você vê muitos traders falando, nossa, é um ombro, cabeça a ombro, aqui é um ombro, cabeça a ombro, toda hora, todo dia. Você vê traders falando que enxergaram algum padrão ombro, cabeça a ombro. Eles enxergam a toda hora. Porque na verdade eles ficam procurando um padrão de reversão o tempo inteiro no gráfico. Mas esquecem ou não aprenderam que apenas 20% desses padrões irão funcionar e realmente reverter a tendência. E que a maioria é apenas uma bandeira para mais alta. Então, se o trader fica procurando o padrão de reversão durante a tendência, o que vai acontecer com ele é que ele vai perder toda a tendência de fato, né? Em vez de ele aproveitar a tendência, ele vai ficar procurando um padrão de reversão e vai deixar a tendência vai passar na frente dele e ele não vai aproveitar a tendência. Então esses traders eles ficam enxergando o padrão oco a todo momento, né? E se perguntam por que estão perdendo dinheiro se o padrão é tão perfeito e ele viu em todos os cursinhos na internet que o padrão oco é muito lucrativo, que vai dar um lucro muito grande para ele. É simples, porque a tendência tem inércia. E a tendência tende a continuar em tendência, o mercado tende a continuar em tendência. E o trader vai estar lutando contra a tendência, tentando pegar um padrão de reversão. E o padrão de reversão geralmente vai falhar. Então veja, no dia 21/12, esse gráfico que eu apresentei mais cedo, de 2017, formou aqui um padrão ombro, cabeça, ombro. Por mais que o mercado foi um pouquinho na direção aqui do rompimento do padrão ombro, cabeça, ombro, ele serviu apenas como uma bandeira, uma correção para que o movimento continuasse a subir. Que é o que a maioria acontece. A maioria dos padrões ombro, cabeça, ombro, a tendência tende a continuar. E com isso, os traders vão perder a maior parte do movimento. Então, o que eu posso dizer é, não fique procurando padrão ombro, cabeça, ombro. Na verdade, esqueça até que esse padrão existe. Se você quer procurar reversão, opere conforme eu lhe ensinei no módulo 17, o setup grande inversão de tendência. Você aguarda por um bom rompimento de uma linha de tendência com bastante força do lado oposto, como aconteceu aqui. Aguarda pela correção e vende abaixo do candle sinalizador com alvo de lucro de no mínimo 2 vezes o tamanho do seu risco, né? E num alvo de lucro de 2 vezes o tamanho do seu risco, você realiza metade da sua posição, põe stop no break-even e deixa o mercado ir até 3, 4, 5 vezes o tamanho do seu risco, ou até o final do dia, ou até atingir seu break-even. Mas não tente vender no rompimento do padrão de ombro, né? Que o pessoal traça uma linha aqui no pescoço, aqui nesse fundo. Com esse fundo a linha vai dar mais ou menos aqui assim e vende aqui. Aí o risco que eles consideram geralmente é lá no topo do padrão. E o que acontece? Geralmente aqui o mercado já está pensando em reverter esse padrão e continuar alta, né? Então não é uma boa estratégia operar o padrão ombro, cabeça, ombro.
A maior parte das vezes você vai perder e você não vai ter psicológico suficiente para aguentar todas as perdas e conseguir ganhar quando der certo. Você vai perder tanto, e quando der certo, você vai sair tão cedo da posição que não vai compensar todas as outras perdas. Então, como eu disse, um tique acima do ombro direito significa que os vendedores fracassaram na tentativa de fazer topos menores, e os compradores vão comprar esperando mais alta. E os vendedores estopam sua posição. Então você tem compradores entrando e vendedores estopando, ou seja, o mercado vai mais para cima com mais força. Espero que tenha entendido. Qualquer dúvida, posta no mural de discussão.